Segue com as informações ao vivo do nosso repórter Michel Gavendo, ele que está em Jerusalém, traz agora as informações e a situação de momento. Michel, quando conversávamos aqui na abertura do CNN Novo Dia, você estava num bunker justamente por conta do acionamento das sirenes. Onde é que você está agora? Qual que é a situação de momento? Bom dia a todos. A situação acalmou agora um pouco em Jerusalém, inclusive começou a chover aqui também. É uma situação rara nessa época do ano e ninguém esperava. Então, a situação melhorou um pouco, mas ainda é de muita tensão. Eu estou aqui com o Bueno Júnior, ele é um líder de um grupo religioso do Brasil que veio para um passeio, uma caravana aqui em Israel, e deveria ter ido embora no sábado, exatamente quando começou essa guerra. Então, eles estão agora, desde sábado, numa situação de incerteza, sem saber quando vão voltar para o Brasil. Agora, recentemente, eles receberam uma informação de que amanhã haverá um voo para retirá-lo. Bueno, qual que é a situação agora? O que você pode contar para o pessoal no Brasil sobre a volta de vocês de Israel para o Brasil no meio dessa guerra? Que alívio, né? Que bom poder falar com o nosso Brasil. Agora há pouco, antes de entrarmos no ar, nós recebemos uma ligação da Embaixada do Brasil, através de um dos seus diplomatas, nos informando que amanhã, pela manhã, toda a nossa delegação que falta viajar, os 17 que ainda restam, com demais brasileiros que estão em Jerusalém, ao redor. Então, às 10 horas da manhã, vamos ao aeroporto Ben Gurion e às 5 da tarde voaremos de volta para o Brasil. Em uma situação de guerra, é lógico que tudo pode mudar a qualquer momento. Como é que está o pessoal? São os 17 pessoas desse grupo, né? Que estão aqui, são pessoas de Tocantins e do Maranhão, correto? Tocantins, Pará e Maranhão. Sim, de 3 estados do Brasil. E como é que está? As pessoas estão bem? Algum tipo de problema? Falta alguma coisa? Algum tipo de problema também de tensão ou de trauma? Como as pessoas estão lidando com tudo isso? E o senhor também? Bom, graças a Deus que a equipe que ficou é uma equipe bem coesa, porém não tem como negar que nós estamos num ambiente do qual nós nunca vivemos. Um ambiente de guerra, de tensão, recebendo alertas. Agora há pouco o alerta soou e todos tivemos que ir para o quarto seguro. Então, isso, apesar de ser apenas um protocolo de segurança para quem mora em Jerusalém, para quem mora em Israel, para o turista isso é absolutamente atípico. Então, obviamente, é um ambiente de muita tensão, apesar de uma tranquilidade, de percebermos que estamos num local seguro, num ambiente seguro, num hotel onde podemos repousar, nos alimentar, descansar, mas não deixa de ser um ambiente extremamente tenso, considerando essa situação e principalmente por acompanhar os noticiários e sabemos que a situação da tensão maior ainda não aconteceu. Nós sabemos que tudo o que acontece, vamos dizer assim, o ápice do conflito ainda não aconteceu. E toda a nossa inquietação é voltarmos para o Brasil antes que toda essa situação possa se cumprir. Onde vocês estavam? Vocês estavam no ônibus com os turistas no momento em que receberam a primeira notícia de que havia uma guerra, e como foi a reação de vocês? Na verdade, nós não estávamos no ônibus, nós estávamos aqui em Jerusalém, no outro hotel, e quando as sirenes tocaram, a maioria da nossa delegação pensava que era ambulância. Então, não tinham ideia do que era. Quando, então, nós fomos informados que deveríamos desocupar os quartos e ir para o local seguro. Nesse momento, sim, houve um pânico, houve muito medo, porque nós temos uma caravana com pessoas de 70 anos e temos crianças de 3 anos. Então, estávamos numa situação bem tensa e o grupo era um grupo todo, né? Eram umas 36 pessoas. Então, sim, esse momento foi muito tenso. E aí fomos para Jerusalém, aliás, para Tel Aviv, para o aeroporto Ben Gurion, e todo mundo festejando, estamos indo embora, vamos para casa. Sim, houve uma situação de tensão no aeroporto. O que aconteceu? Lá no aeroporto, quando nós estávamos para passar pela inspeção, então soou a sirene e aí foi um pânico total, porque nós não entendíamos o que era falado nos alto-falantes, porque era falado em hebraico, e nós não sabíamos absolutamente nada do que estava acontecendo. E o nosso guia não entendia o que estava sendo dito. A pessoa estava tão tensa, tão nervosa, que a maneira com que ela falava, ou era o sistema de som
que não era bem nítido, ele não entendia que orientação estava sendo dada. E aí sim, foi um momento extremamente tenso, porque também nós olhávamos pelas vidraças e víamos os antimísseis sendo disparados, e aí nós estamos vendo o antimíssil sendo deparado, nós estamos escutando a ação dos antimísseis deflagrando os ataques. E a pergunta é, vai cair, não vai? Vai nos atingir, não vai? E sem saber para onde vai. Então, realmente, esse momento foi um momento de grande tensão. Ok, pessoal, aqui em São Paulo, eu abro o espaço se alguém quiser fazer alguma pergunta aí de São Paulo. Michel, vou aproveitar que você está conosco, porque enquanto vocês conversam, a imagem que chega aqui para a CNN Brasil é uma imagem impressionante. 2 grandes colunas de fumaça nesse momento em Jerusalém. Você tem agora alguma informação de momento com relação à orientação das autoridades israelenses? Mais sirenes foram acionadas? Não, na região onde a gente está, na entrada de Jerusalém, no hotel, não houve sirene nesse momento. Nesse momento não há nenhum tipo de orientação, né? A gente tem aqui também, certo, se um local apropriado, em caso de... Houve agora pela manhã, a sirene soou, e nós fomos para o local, mas aqui no hotel há um local seguro, próprio, para, em situações como essa, os hóspedes se refugiarem. Essa é uma situação comum que muitas vezes é o absurdo da guerra, né? Muitas vezes algo está acontecendo a alguns quilômetros daqui e a gente não sabe, né? Essa é a tensão, essa é a situação, é a sensação de insegurança que se passa para as pessoas e para os turistas. O senhor sentiu da população de Israel o contato? Como o senhor sentiu a reação, ou sentindo agora diante de uma situação de guerra? Foram 3 situações que nos chamaram muita atenção. Primeiro é como a nação está preparada para viver momentos de tensão. Então, lidam com uma serenidade que é surpreendente. Então, essa foi o primeiro impacto que a gente percebe. O maior impacto foi ver as famílias deixando, porque nós estamos próximos aqui à central de ônibus de Jerusalém, e aí, antes de nós sairmos para o aeroporto, então nós vimos, inclusive foi o vídeo que terminou mostrando a nossa delegação para o Brasil, foi quando nós postamos os filhos despedindo dos pais, o marido despedindo da esposa, mas não havia aquele clima de desespero, não havia aquele clima de tensão. Acho que a tensão é maior nossa, que nunca vivemos uma situação como essa. E em terceiro lugar, é como o protocolo é obedecido. Então a gente sabe, por exemplo, que a nossa saída para o local de segurança não era uma iminência de ataque, é apenas um protocolo de segurança. E eles desceram com tranquilidade, com normalidade. Chegou a quando foi liberado o momento para sair, saíram com a maior tranquilidade. Então, há uma tensão, sim, isso é visível, e nós não estamos brincando com a vida. Porém, há uma obediência ao protocolo, há uma segurança, e isso traz segurança para a gente. A gente termina se sentindo seguro, por ver que é uma população que compreende todo o processo, todo o protocolo e como as coisas estão acontecendo. Muito obrigado. A gente volta a repetir, um grupo aqui de 17 turistas brasileiros, junto com outros brasileiros. A previsão é de saída de aviões mandados pelo governo brasileiro amanhã, na terça-feira de tarde. Essa é a previsão oficial, a notícia recebida pelos turistas, informada aos brasileiros que querem voltar ao Brasil, que estão em situação de emergência no meio dessa guerra entre Israel e o Hamas. Eu vou sair agora, pedir licença, verificar o que há em relação a essas nuvens de fumaça em Jerusalém. A gente volta a qualquer momento com mais informações. Obrigado. Inclusive, Michel, já faço aqui a correção, viu? Informação aqui agora correta para quem está acompanhando as imagens. Essa imagem aí é da faixa de Gaza. Um ataque que aconteceu agora há pouco da contraofensiva israelense, portanto, corrigindo a informação de agora há pouco, não se tratava de um ataque a Jerusalém e sim a faixa de Gaza. Tanto que, como o Michel destacava, ele que está em Jerusalém, sirenes sequer foram acionadas por lá, já que não há nesse momento qualquer ataque em andamento contra Israel, pelo menos nas proximidades de Jerusalém, como destaca o Michel Gavendo, nosso repórter, que vai trazendo para a gente informação também com relação aos brasileiros que estão em território israelense. E aí a imagem ao vivo para você, agora sim, informação correta. É a imagem da faixa de Gaza, é a contraofensiva israelense, bombardeios acontecendo no momento, o território praticamente encoberto por fumaça
agora, o que a gente consegue observar nessas imagens ao vivo. Atualizando mais uma vez o número de vítimas no território de Gaza, são quase 500 mortos, mais de 2.000 feridos, enquanto em território israelense o número de mortos passa de 700 e há mais de 2.000 feridos.